Olha, o resultado da eleição acaba de ser divulgado. Lai Ching-te, candidato governista, venceu a eleição. O Partido Democrático Progressista, que defende a identidade separada de Taiwan e rejeita as reivindicações territoriais da China, procurava um terceiro mandato, conseguiu um terceiro mandato. Isso nunca havia acontecido em Taiwan. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Manhã recebe José Niemeyer, que é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista. Como vai, Rafael? Eu não tinha lhe cumprimentado ainda, cumprimento a você, a Lívia, feliz ano novo, mesmo que já passou o prazo. Eu tinha conversado só com o Vitor Brown e com a Paula Nobre. É um prazer estar aqui. Parabéns por terem se adiantado com essa informação da vitória de um grupo que quer a independência. Esse cenário é um cenário, Rafael, que traz muita gravidade às relações internacionais, muito em função do que está ocorrendo em outros quadrantes do planeta, né? A situação é muito séria em pleno século XXI. Eu não imaginava que, em pleno século XXI, a possibilidade de guerra, seja guerra de invasão, guerra naval, mesmo guerras civis, como podem ocorrer em alguns países, e entre alguns países, algumas já estão ocorrendo, né? Que nós poderíamos, em pleno século XXI, perceber um cenário de tanta fluidez e gravidade nas relações internacionais. A China dizia que o candidato que venceu a eleição agora há pouco representava um sério risco para Taiwan. De que forma o senhor acha que a China vai acompanhar a movimentação dele até a posse? A posse é só em maio, né? Só dia 20 de maio. De que forma a China acompanha essa transição agora da candidatura para a posse, ou seja, de alguém que era um candidato e tentou moderar declarações muito duras que tinha feito em relação à China no passado, até de fato a efetivação no cargo, professor? Olha, Rafael, é muito séria a questão em Taiwan, no Estreito, porque é muito próximo, né, a distância de China e Taiwan. E o maior aliado de Taiwan são os Estados Unidos. Para os Estados Unidos deslocarem armamento numa possível futura guerra naval entre China e Estados Unidos, tendo Taiwan como objeto, a logística é muito mais complicada para os Estados Unidos. E o que preocupa os analistas é que os Estados Unidos já estão envolvidos via OTAN na questão russa-ucraniana, né? E na questão de Taiwan, eu não acredito que a OTAN vai entrar, ou pelo menos a OTAN em bloco. Alguns aliados entrarão, como a Inglaterra, por exemplo. Então, a questão logística favorece muito a China. Ao mesmo tempo, a China fica muito exposta, porque se ela começar agora a fazer uma pressão de cunho militar, ela pode perder muito apoio junto à comunidade internacional, por mais que ela tenha poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, se isso for levado ao Conselho, né? Que é algo bem grave também no desenho das relações internacionais nos temas de segurança. Então, a China vai fazer, por enquanto, uma pressão política e diplomática para o seu serviço secreto, inclusive, tentando, de alguma forma, por exemplo, desestabilizar este novo governo. É difícil, porque é um país de 23 milhões de habitantes, é um país organizado, né, que vive, tem uma rotina democrática, capitalista, com livre iniciativa. Então, é difícil você desestabilizar uma sociedade como a taiwanesa, que tem progresso, que está em processo positivo. Então, imagino que a China ela vá, primeiro, diplomaticamente, pressionar de forma dura, muito dura. Xi, quando ele fala duro, mas não vai ainda enviar meios militares muito próximos da costa de Taiwan. É claro que os meios militares, principalmente da Marinha Chinesa, que é muito poderosa, cada vez mais moderna, já estão distribuídos na região. Mas, por enquanto, nos próximos 2 meses, não vai ser algo tão assim claro de entrar em mar territorial de Taiwan. Apesar que a China não considera, né, que existe um mar territorial de Taiwan. A China considera Taiwan pertencente ao Estado chinês do ponto de vista territorial também. Eles costumam chamar Taiwan de um país, 2 sistemas, mas é um país só, como se Taiwan pertencesse à extensão territorial chinesa. Agora, professor, antes de o senhor entrar ao vivo aqui com a gente, nós estávamos acompanhando uma matéria do Marcelo Favalli e uma especialista deu uma entrevista e fez uma espécie de comparação com a situação de China e Taiwan
Rússia e Ucrânia. A Rússia sofreu muitas sanções do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, principalmente no contexto do SWIFT, que é aquele sistema internacional financeiro, por causa dessa invasão à Ucrânia, e ainda sofre essas sanções. E aí esse especialista disse que justamente por causa dessa possibilidade de ser retaliado ou retaliada e sancionada por causa de uma eventual invasão, a China já iniciou movimentações para deixar o SWIFT também, porque caso houvesse algum tipo de invasão, pelo menos no contexto desse órgão, ela não seria alvo de sanções. É real mesmo uma possibilidade de guerra, ainda que não para agora, como o senhor estava explicando, diante desse cenário político que nós temos consolidado agora com esse resultado? Lívia, quem disse foi o Dupas, meu colega, eu gosto muito do Dupas, um brilhante professor. Ele tem razão. A China está se preparando na perspectiva econômica, das finanças internacionais e também de tecnologia. Esse é outro ponto importante. A China tem uma preocupação muito grande em continuar autônoma do ponto de vista tecnológico, principalmente das suas informações, seja para a sua economia, mas também em situação de guerra cibernética, ou que os satélites serão fundamentais. Afinal, uma guerra naval naquela região, informação é fundamental, né? Não só para os navios de guerra envolvidos, mas também para todo o apoio da Força Aérea, né? Então, numa guerra, você precisa ter informação, né, disponível. Então, a China já vem há muito tempo se preparando, do ponto de vista da economia e das finanças internacionais, para ganhar autonomia com relação aos fluxos comerciais, aos seus clientes, com relação ao sistema bancário internacional e também com relação até à autonomia tecnológica. A gente percebe isso claramente, às vezes até na brincadeira, né, do TikTok. Por que a China se preocupa tanto em ter um sistema de internet, vamos dizer, próprio, ou com muita origem na China? Porque está preocupada no grande cenário, na grande estratégia, com situações de guerra. Professor, o Nelson Kobayashi quer fazer uma pergunta ao senhor também. Koba. Professor José Niemeyer, sempre um prazer encontrá-lo por aqui, muito bom dia. A minha pergunta é sobre toda essa questão do ponto de vista dos Estados Unidos, porque o senhor já muito bem nos explicou a questão da China envolvendo, como a China enxerga isso, mas os Estados Unidos está com o radar ligado e alerta a tudo que acontece no mundo e recebeu inclusive um anunciado da própria China nos últimos dias, né, para os Estados Unidos não se intrometer na questão de Taiwan. Qual é o interesse dos Estados Unidos da América nessa disputa que envolve Taiwan e a China? Kobayashi, excelente pergunta. Nós precisamos saber se os Estados Unidos têm autonomia estratégica para, se for o caso, combater a China no Mar do Sul da China, manter um apoio, mesmo que seja logístico e financeiro, na guerra da Ucrânia, a favor da Ucrânia, e continue a auxiliar, mesmo que seja, entre aspas, indiretamente, questões específicas como a gente está vivendo no Equador, continue a mostrar seu poder de força em situações específicas, infelizmente também na América do Sul, com relação ao nosso vizinho Venezuela, que tem, pelo menos o governo Maduro diz que tem pretensões com relação à Guiana, e outros conflitos mais localizados, né? Inclusive via Nações Unidas, que os Estados Unidos têm que ajudar, porque é o país que mais contribui, tanto na OTAN como nas Nações Unidas, com meios militares e mesmo meios financeiros. Então, essa é a pergunta-chave das relações internacionais deste início de século. Qual é a autonomia estratégica militar dos Estados Unidos para conseguir, vamos dizer, pelo menos ao mesmo tempo, neutralizar uma invasão de Taiwan que pode ser feita até 2027, como Xi diz, pela China, e, ao mesmo tempo, continuar apoiando a Ucrânia para que Putin não vença a guerra, por mais que ele não tenha tomado Kiev, mas que Putin não assine o armistício e a Rússia ficando com quase 20% do território ucraniano. Essa resposta é difícil. A Força Armada norte-americana, ou as 3, 4 forças juntas, porque ele tem guarda costeira também, são muito poderosos, muito poderosos. O problema é quando você tem que despender energia ao mesmo tempo. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham capacidade estratégica militar, principalmente nuclear, de lutar em 2 frentes, contra a União Soviética em guerra nuclear
e contra a China em guerra convencional. A China fazia parte da tríade complicada daquele período. Hoje, eu tenho minhas dúvidas, porque a China ganhou muita força militar, muita força, principalmente em meios navais, né? Existem fragatas chinesas que têm um poder de destruição mar-terra, quer dizer, atingir o território inacreditável, né? Essa é a informação que a gente tem. São navios muito poderosos para uma guerra que envolva território, no caso de Taiwan. E, como eu disse, Taiwan está mais próximo da China. Numa guerra, o processo de logística é fundamental. Vide o caso da Rússia. A guerra está demorando na Rússia porque entra verão, entra inverno, a questão logística muda. Por mais que a Rússia ainda esteja conseguindo manter sua força específica no leste da Ucrânia, né? Principalmente exército, e continuando com seus bombardeios. A questão, por exemplo, do Oriente Médio é uma questão grave porque tudo é muito próximo. O Irã está muito próximo de Israel, por mais que tenha atravessado a Síria. Então, a logística é fundamental, Kobayashi. E aí a China tem essa vantagem estratégica de estar muito próximo. Kobayashi, são tempos muito difíceis, hein? Muito bem, nós conversamos com José Niemeyer, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, ótimo fim de semana para o senhor, bom ano também. Muito obrigado pela entrevista, até a próxima. Rafael, um abraço a você, a Lívia, a Kobayashi, aos assinantes da Jovem Pan. Muito obrigado. Obrigada, professor.